O joio é uma erva daninha semelhante ao trigo, muito parecida com o trigo. E ela se diferencia somente quando já está perto da colheita. Mas o que nós podemos aprender de imediato com o joio e com o trigo? É que mesmo com a erva daninha, o trigo ele continua a crescer. Isto é, mesmo ele cercado pelo joio, ele cresce. Isso significa que mesmo com todas as ciladas que o inimigo tenta contra a igreja de Cristo, ela continua crescendo. O crente genuíno cresce mesmo em meio às tentativas do inimigo de destruí-lo. Sabe que o diabo ele sempre tentará quebrar a sua comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Mas ele não poderá se você permanecer fiel a Jesus e a sua palavra. Por isso é muito importante as palavras de Jesus, vigiai e orai. O diabo ele tentará quebrar a sua comunhão com os irmãos também, com a igreja de Cristo. Contudo, se você mantiver firme o amor em seu coração, ele não conseguirá te afastar da igreja de Jesus Cristo. E talvez você possa perguntar, mas como eu posso perceber o joio que existe dentro da igreja, que existe ao meu redor? O joio ele é muito parecido com o trigo, mas ele não é trigo. E a única forma que nós podemos discernir o joio do trigo é olhando para os frutos. Eu diria que algumas características possíveis do joio é que eles sempre irão negar a divindade de Jesus. Eles não são íntegros, mentem, roubam, não possuem uma ética que seja de acordo com o reino de Deus. Não respeitam as autoridades eclesiásticas. Normalmente gostam de semear divisões, criar contendas. E nós precisamos discernir o joio. Embora não cabe a nós tirarmos o joio que está plantado dentro de nossas igrejas, dentro da sociedade, mas precisamos discernir. A Bíblia fala em Atos, capítulo 20 e 29, que os lobos virão. Nós precisamos estar preparados para não sermos devorados por esses lobos. É interessante que no texto de Mateus, a colheita ela é feita pelos anjos, não pelos homens. Aquela colheita que separa o joio do trigo. Por quê? Ora, nós não estamos aptos para fazer esse tipo de separação. Não sabemos, na verdade, diferenciar o joio do trigo. Nós podemos diferenciar através de alguns frutos. Mas ainda assim nós corremos o risco de errarmos, porque nós não conseguimos ver a intenção dos corações. O joio em nosso meio, embora ele nos cause um incômodo e perigos, também, por outro lado, ele nos leva a sermos mais cuidadosos com as nossas escolhas e acaba nos transformando em crentes mais fortes e mais valorosos. O que eu gostaria de deixar para você hoje é que não se preocupe tanto em arrancar o joio ao seu redor. Não gaste energias com isso, porque o joio vai ser tirado por Deus no tempo certo. Mas se preocupe em frutificar. Se preocupe em viver a ética e os princípios do reino de Deus. Se preocupe em ser simplesmente um verdadeiro cristão. Deus te abençoe.